Sim, o conflito comercial entre Estados Unidos e China, que vinha num processo de melhoria antes da pandemia, com a assinatura da fase 1 do acordo, agora com a crise política que se estabelece entre os países, volta a piorar. Os Estados Unidos, de certa maneira, estão emitindo opiniões a respeito do problema chinês, Hong Kong, e isso tudo tem deixado autoridades lá da China decepcionadas, e houve já uma solicitação para que as tradings chinesas e as companhias chinesas controladas pelo Estado diminuam ou até parem a compra de grãos e de carnes dos Estados Unidos. Como os chineses estão num processo de construção de estoques com diversas preocupações, em esse quadro se verificando, é provável que venham com mais força comprar produtos do Brasil. Então é um momento muito complexo que nós estamos vivenciando, os Estados Unidos também com essa onda de protestos lá dentro. Enfim, o que não falta no mundo hoje é complexidade, mas nesse caso pode ser que a agricultura brasileira ganhe com isso. IMEA é uma organização muito bacana que tem o estado do Mato Grosso para levantar dados econômicos, custos de produção, expectativas, enfim, uma fonte confiável de dados desse que é o mega estado produtor brasileiro. Em relação à soja, são números interessantes. A cultura se beneficiou de uma maneira muito forte da desvalorização do real e do apetite chinês, buscando cada vez mais soja aqui no Brasil, e esse ponto então foi favorável. E do lado desfavorável é o impacto de um dólar mais forte na composição dos custos dos produtores do Mato Grosso, principalmente nos insumos, logicamente, cobrados em dólar. Mas eu acredito que esse câmbio deve voltar para mais próximo de 5, talvez entre 4,5 e 5, se conseguirmos sair dessas crises que o Brasil está. Portanto, é importante agora o produtor fazer a casadinha, né? Conseguir travar o câmbio da compra de insumos, vendendo parte da sua produção, pelo menos na parte de custos, ele fica resolvido. E aparentemente tem sido feito isso um bom período para os produtores do Mato Grosso. É uma preocupação, lógico, para as exportações brasileiras de carnes, uma recuperação da suinocultura chinesa, e essa recuperação se dá de uma forma mais competitiva, porque muita coisa deixou de ser feita, novos investimentos aconteceram de porte maior, com escala, com mais integração. Então, após a peste suína africana, a suinocultura chinesa vem mais competitiva, com padrões sanitários mais elevados, provavelmente com maiores custos de produção também, e é um ponto a se monitorar. O Brasil se beneficiou do problema da peste suína africana porque tiveram que comprar mais no mercado mundial e eles vão voltar com a sua produção. Por outro lado,
podem ter mais brigas aí com os americanos, o que ajudaria o Brasil a manter o volume de exportações aí para a China. Então, realmente a recuperação da capacidade produtiva chinesa mais competitiva, talvez até com custos maiores pela questão sanitária, torna-se sim uma luz amarela no radar das nossas exportações. Então, para o segundo semestre, temos que ter um pouco de preocupação no mercado interno e também com as exportações, se isso se verificar. Sem dúvida, o conflito entre os poderes do Brasil não interessa a ninguém que mora aqui nesse país. Tem sido um conjunto de comportamentos que merecem a nossa reprovação em todos os poderes. Agora era a hora das pessoas colocarem um fio terra na sua raiva e partir para um momento de diálogo. Começou um novo mês, o Brasil ainda afundado em 3 graves crises: sanitária, econômica e política, e eu tenho esperança que o mês de junho possa sinalizar um começo de saída dessas crises. E aquela mais fácil de se sair, que basta o comportamento humano, é a política. Então aí fica a minha recomendação para que as pessoas tenham mais altivez, mais pensamento coletivo na sociedade brasileira, que está sofrendo muito em virtude das vidas que nós estamos perdendo, em virtude dos empregos que nós estamos perdendo. Nesse momento, que nós menos precisamos é de mau comportamento das lideranças do nosso Brasil, aprofundando a crise econômica e a crise sanitária. Então, nesse momento, é destilar essa raiva no chão e partir para um momento de construção. É isso que eu penso. Hábitos de consumo pós-Covid. Aí tá uma bola de cristal para descobrir o que fica, o que volta a ser como era, mas eu acho que, com certeza, o ficar mais em casa, e as empresas adotarão para parte das suas equipes o home office, porque muitas viram que funciona, traz impactos muito interessantes em produtos que em casa se come mais, compensando o consumo que era feito em restaurantes, e outros produtos em que você precisa de uma elaboração maior e o restaurante é que fazia isso por nós. Então, é uma análise bastante interessante. Acho que produtos de nutrição, de imunidade, cujo consumo é mais fácil de se fazer em casa, a laranja, o próprio café, ovos, né, tendem a se fortalecer com a pessoa permanecendo mais em casa, e outros produtos, como carnes mais nobres que são preparadas, né, em restaurantes, o próprio algodão com menor necessidade de uso de roupas, né, porque não vai ter aquela variedade toda. São produtos aí que num primeiro momento podem ter impacto negativo, mas é uma pergunta para 1 hora de resposta.